תשובתם הייתה לנצח, תקוותם לדור ודור. תשובתם הייתה לנצח, תקוותם לדור ודור. תשובתם הייתה לנצח, תקוותם לכל ודור. תשובתם הייתה לנצח, תקוותם לדור ודור. תשובתם הייתה לנצח, תקוותם לכל 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 ודור. Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, à meia-noite da semana de Parshat Kitissá, o trecho de Kitissá, quando vocês erguerem o rosto. Esse trecho é o trecho que conta sobre o momento em que Moisés demora a descer do Monte Sinai. 40 dias e 40 noites ele fica no Monte Sinai recebendo a Torá. E o povo, num comportamento de insegurança, se sente abandonado. Não só esse período, literalmente é quase como que uma situação dessas de criança, de afastamento da criança, da mãe, da insegurança que ela sente, e que produz uma percepção, uma autoconsciência. Normalmente a insegurança ela é uma autoconsciência, e literalmente eles dizem que eles se sentem abandonados e que eles gostariam de ter Deus. Né? A reclamação é essa, Deus em meio a eles. Esse Deus está abstrato demais, um Deus que está no alto de um monte e que nesse momento está ali esculpindo naquelas tábuas as leis. Portanto, um Deus extremamente abstrato, um Deus que você não agrada através de oferendas materiais, mas de oferendas éticas, de uma atitude ética. E isso é muito estranho às pessoas. E elas desejam uma concretude. Esse é o momento que vai ser criado o famoso bezerro de ouro, que é exatamente isso, a demora de Moisés. O povo reclama com Aaron, que é o seu irmão, e que era o segundo braço de poder naquele momento, e o braço responsável, digamos assim, pelos aspectos rituais. E eles, uma atitude de rebeldia, eles fazem exatamente o contrário do que é esperado pelo seu Deus, que já no primeiro mandamento havia dito que não se deveria fazer nenhum tipo de imagem, muito mais uma imagem ali que era representativa de um retrocesso, de uma atitude não só de trazer essa concretude através
de um bezerro que vai ser de ouro, esse objeto que para todos nós é a solidez e a representação da materialidade, o suprassumo da materialidade, mas nessa forma que é uma forma de força, que é uma forma que traz influências externas, ou seja, eles estão estão indo na contramão do que é esperado. E o episódio todo mundo conhece, é um episódio que volta a ter uma narrativa, um breve trecho mais, digamos assim, contendo elementos narrativos, e Moisés vai ser avisado por Deus de que o povo está lá dançando em torno de um bezerro de ouro, que é essa imagem que todos nós conhecemos, quando você é literalmente traído, né? Quando as pessoas estão... aquilo que você não imaginaria, mas tenta imaginar o que seria a pior coisa que eles poderiam fazer, e estão fazendo a pior coisa. Então esse senso de traição está ali presente. Moisés tem que negociar com Deus, que se coloca em modo irritado, né? Um Deus que vai controlar essa sua ira, que é, digamos assim, um momento talvez desses onde o texto bíblico se permite traduzir em linguagem humana, né, as reações divinas, mas que é bastante claro que ali há uma decepção, né, e da mesma forma que a tradição conecta com a decepção, suposta decepção, com Adão e Eva, aqui há uma conexão entre o bezerro de ouro e a saída do Egito, né? E a saída do Egito, não, perdão, a saída do paraíso de Adão e Eva. E essa facilidade que o ser humano tem de adentrar caminhos equivocados, né? No caso lá de Adão e Eva, ele aparece equivocado e nós trabalhamos como alguma coisa que é a maneira humana de explorar novos caminhos, né? É o ser humano decepcionar e, digamos assim, a estrutura da natureza. E aqui é de cara essa demonstração da incapacidade deles de serem, de bancarem aquela lista de 10 mandamentos éticos, né? E a primeira coisa que eles querem é a solidez, é a sensação material que vai gerar todos os descumprimentos. Se não houver no ser humano alguma dimensão de espiritualidade, todos os mandamentos serão descumpridos, porque o ser humano precisa dessa base que vai dar a ele a estrutura, né, de um pé celestial, de uma capacidade divina para se contrapor a movimentos que são instintivos, naturais e apegados à sobrevivência e à materialidade. Então essa insegurança ela é representativa, né, de como a gente tropeça, né? Eu acho que aqui é mais o pecado original do que o pecado original no sentido de Adão e Eva. E Adão e Eva, eles estão iniciando a caminhada humana e eles fazem esse movimento de uma criança que tem que desbravar e tem que, de alguma maneira, conhecer seus limites e, portanto, contestar seu Deus, contestar o seu pai e mãe, as estruturas de autoridade. Aqui é talvez uma representação mais adolescente, né? Uma incapacidade de atender essas demandas que são, de novo, de contração, né? E eles têm que aprender, né,
essa dimensão humana, de lidar com seus interesses e poder mesclar esses interesses com uma compreensão mais ampla que a consciência oferece. Então aqui é uma rebeldia mais adolescente que eles estão realizando, onde eles precisam, eles estão da mesma maneira precisando errar, mas aqui a responsabilização ela é muito maior, ela é uma responsabilização como a gente tem quando a gente ganha uma maioridade e é esperado da gente uma conduta com alguma já com essa responsabilização. O que é muito interessante é que esse texto ele vai mostrar a vulnerabilidade humana. É muito fácil a gente ter a lista de leis, né, e torná-la mais sofisticada, buscarmos uma consciência cada vez mais profunda. Nós que vivemos num mundo de cobrança, sermos politicamente corretos. É muito fácil a gente listar ou a gente até externamente se mostrar sensível a isso tudo, mas a realização disso na prática, no dia a dia, na relação com o seu vizinho, na relação com a pessoa do teu lado, com o seu parceiro de casamento, de relação, com o seu parceiro nos negócios, isso é muito mais difícil, né? Então, é nesse lugar que nós estamos, e a vulnerabilidade ela vai se mostrar tanto da parte das pessoas, né, quanto nessa cena bíblica, né, que é o momento em que Moisés, mesmo avisado, mesmo tendo negociado com Deus, também num episódio que é muito mais para revelar a liderança e a fidelidade de Moisés, a sua humanidade, ele tentando mediar com a divindade e explicar o que é um ser humano, como o ser humano é realmente débil, frágil, e que é uma luta constante, né? Nessa negociação com Deus, talvez muito menos, de novo, Deus é sempre um personagem de bastidores, né? E ele é um rebate para que o humano possa se apresentar. Então, naquele momento, Moisés negocia para que Deus não se aparte, não se separe do povo, né? E continue naquele projeto com aquele povo e mostra a sua liderança, ao mesmo tempo assim que ele desce nessa cena bíblica carregando as duas tábuas, assim que ele vê, que ele se torna real aos olhos dele, aquele povo dançando, aquela barbárie que o ser humano é capaz de fazer, é como nós mesmos, né? Quando a gente vê um crime individual, um crime coletivo, quando a gente mesmo tem uma experiência de decepção com outro ser humano, como nós ficamos, né, chocados, né, com a capacidade humana, com a violência humana e com a barbárie. E é diante da barbárie de ver aquelas pessoas dançando em torno de uma coisa que é a contramão de todo aquele projeto, um projeto que teve toda a história de saída do Egito, de todos aqueles milagres, de toda aquela construção, e ela está sendo desmontada na coisa mais básica. Ele joga as tábuas, né, num ato que é um ato de dessacrar, né, que não vai ter consequências. Normalmente, um ato tão impulsivo, um ato que vem exatamente de uma atitude do momento, né, para a tradição, controlar o impulso, ainda mais de um líder, é o que se esperaria, mas nesse momento ele está sendo literalmente um líder, porque nada é tão sólido quanto a quebra, estilhaçar da lei
e daquelas pedras sagradas que representariam hoje a Torá, o pergaminho da Torá. Imaginem pegar uma Torá que não pode, de forma alguma, ser jogada ao chão e isso ser realizado num ato literalmente de dessacrar. E o que quer se expor aqui, obviamente, é essa vulnerabilidade, tanto na nossa necessidade por coisas muito concretas, quanto a fragilidade do sagrado. É tão fácil o ser humano perder essa inocência ou esse estado de legalidade para consigo, né? A sensação de que, eu já fiz tanta coisa errada, eu não tenho jeito, né? De você perder uma relação sagrada com a sua capacidade de evocar, né, aspectos divinos, aspectos éticos, típicos de quem tem uma consciência. E isso só é possível se existe uma crença, uma relação de sagrado consigo mesmo. Se você perde essa relação de sagrado consigo mesmo, há uma permissividade a toda essa, digamos assim, limitação ao mundo, do mundo animal. Eu não consigo lidar com meus ímpetos, eu me entrego a eles, e assim é o ser humano como é qualquer outro animal, e a gente regride a essa relação de querer ser mais um ente meramente imerso na natureza, sem nenhum tipo de autonomia. Então, o que há aqui, acima de tudo, é a vulnerabilidade humana, esse impulso, né, que a tradição chama de impulso yetzerará, o impulso ao mal, que não é o mal. Né? Por isso que eu acho que é tão mal compreendido, né? Porque esse impulso é um impulso às próprias emoções. E por que seriam as nossas emoções, os nossos desejos e os nossos prazeres algum problema, algum pecado? Não são, claro que não são. Só são na mediação entre o seu aspecto imerso unicamente na natureza e a sua capacidade de autonomia. O que é autonomia? É a capacidade de contrapor-se a essa natureza. Não existe nenhuma autonomia se você simplesmente executa essa natureza. Isso não é uma autonomia. Isso é uma forma, digamos assim, é uma experiência de liberdade, de ser quem você é, mas onde você não está moldando a sua pessoa, a sua consciência. E essa é a construção que todos nós fazemos. A consciência não precisa ser moral, não precisa ser a consciência ser moldada por esses padrões que são os padrões rígidos do que meu pai e minha mãe querem que eu seja, ou a sociedade queira que eu seja. Mas são, sim, essa esculpir, né, tão difícil na solidez da nossa natureza, a construção de um trabalho. O nosso trabalho criativo é a criação de nós mesmos. O personagem que cada um de nós é uma criação nossa, conjunta entre a nossa natureza e a nossa consciência. E aqui tem um detalhe que eu vou tentar trazer para a gente, que eu acho que é muito bonito, que é a preocupação que, digamos assim, no aspecto da tradição vai existir em relação à origem digamos assim, das nossas questões, onde que a gente se perde, né, nesse processo de consciência. Porque não basta para a gente saber que não matar, não roubar, né, essas construções que emanam da consciência. Por que é tão difícil executá-las? Se você entendeu por que é difícil estar nesse lugar de compromisso com o seu entendimento.
né, que seria o verdadeiro entendimento. Quando você entende, você deveria se comportar de acordo com aquele entendimento. E você não consegue isso por uma coisa muito interessante. Uma das coisas que aparece no nosso texto e que não está relacionado diretamente com esse momento mais épico, que foi o bezerro de ouro e a quebra das tábuas, que é um episódio extremamente marcante para a história do povo, né, como uma lembrança dessa fragilidade, né, essa facilidade com que as fraquezas, né, elas se apresentam para o ser humano nessa dimensão espiritual. É o fato de que a gente tem a descrição aqui do Kior, um dos objetos que aparece, né? Lembra? A gente estava falando sobre a construção daquele espaço onde Deus pudesse habitar, que é o espaço, o Mishkan, é o tabernáculo do deserto, que era o lugar de oração, de ritual que eles teriam. E um dos objetos é o Kior. Kior era uma pia, mas ela é feita por um material muito específico. Ela é feita das estruturas de cobre e prata, isso que é descrito no texto bíblico, e que é atribuída aos espelhos que as mulheres no Egito usavam. Aqui a gente precisa de um pouco de narrativas externas, que são do Midrash. O Midrash diz uma coisa muito interessante, de que esse Kior, essa pia, né, que está relacionada à purificação, todo esse projeto, essa proposta que a gente vai discutir mais à frente, que é a proposta de você executar rituais de sagração, de purificação, que estão relacionados ao ritual, é feita daqueles materiais que continham os pequenos espelhos, né, que ainda rudimentares, obviamente, estamos falando de mais de 3.000 anos atrás, mas as pessoas conheciam espelhos, né, superfícies que podiam ser espelhadas, né, normalmente eram estruturas de vidro, a gente tem isso, resquícios que foram resgatados no passado, e a gente eles tinham superfícies de vidro que eles usavam algum tipo de anteparo que ela pudesse refletir e as pessoas se enxergarem. Então, daquele material era feita aquela pia. E o Midrash conta que esses espelhos eles tiveram uma função muito importante, que foi no momento em que o faraó começou a criar toda uma série de leis e proibições aos escravos, né, e logo depois aquele édito que mataria todo varão que nascesse e jogaria no Nilo. Segundo a tradição, os homens se afastaram das suas mulheres, né? Vejam que essa representação, obviamente, é uma representação antiga, né, que contém toda uma visão da sexualidade e tudo mais, muito antiga, mas num padrão normativo antigo, os homens perderam interesse nas suas mulheres. E as mulheres usaram aqueles espelhos para que elas pudessem se pintar e elas pudessem aguçar elementos da sua natureza, elementos que têm a ver com o Yetzer Hara, né? De novo, não um impulso ao mal, mas um impulso que ele é incontinente da nossa natureza. E a sexualidade ela é o objeto mais interessante justamente para um adolescente. Lembrem que a gente está falando no bezerro de ouro de um aspecto adolescente, de rebeldia adolescente, entre essa sua natureza e as propostas, a plataforma de propostas que a consciência faz.
o compromisso que a consciência espera de uma pessoa adulta, madura. E aqui é exatamente isso que a gente vai trazer como elemento. As mulheres, para elas atraírem os seus homens, né, que é para trazer a dimensão erótica. Você pode botar isso em qualquer plano, não precisa imaginar marido e mulher, né, mas assim, é como se a dimensão erótica tivesse saído do mundo, porque o mundo estava tão ruim, estava tão apertado, tão difícil, que as pessoas, a última coisa que elas estavam ali naquele momento encontrando era essa excitação erótica que provém da liberdade, que provém da autonomia que um escravo não tem. Então, as coisas estavam tão ruins que os maridos não queriam ter filhos. Para que ter filhos em condições tão difíceis? Né? E as mulheres usam aqueles espelhos para elas se embelezarem, para elas, digamos, tonificarem o seu Yetzer Hara, né? a sua dimensão erótica, né? E trazer os seus homens para dentro desse espaço de incontinência, né? Que é tão fundamental à vida, né? Porque a gente precisa, se você mediar por excesso essas incontinências, todas elas vão se transformar num pesadelo, né? E então o sagrado é necessitar desses espelhos. É uma das coisas que a tradição traz como um elemento interessante, de que lembram que o Mishkan, o lugar do tabernáculo, que é um lugar que não é sólido como um bezerro de ouro. Esse lugar abstrato onde Deus pode habitar é nessa relação de sacralidade que nós temos com a nossa relação, com a relação com a consciência. Sem essa sacralidade não há espaço para que alguma coisa da ordem divina, né, esse divino que é ético, que pertence ao mundo abstrato da consciência, é onde a gente se percebe pessoa e onde aparece a possibilidade de um Deus. Só existe Deus onde existe pessoa. A mesma descoberta de que estava nu, de que Adão tinha um nome, que era Adão, essa descoberta da consciência que nós fazemos, é a mesma descoberta que possibilita a ideia de um Criador. Está tudo no mesmo pacote. Não é indissociável o meu reconhecimento de mim e a sensação de que eu fui criado. Porque eu tenho a sensação de que fui criado não porque eu sou um corpo físico, né? A minha sensação de que eu fui propositalmente criado, ela vem da consciência. Ela é um reflexo da consciência. E aqui esses espelhos, eles são muito importantes para nós, porque tudo está no reflexo, né? Você só tem acesso a si mesmo, né? Quem eu sou pelo reflexo. Nenhum de nós, eu estou aqui com uma imagem para vocês, eu estou vendo essa imagem, né? Se eu não tivesse um espelho, eu jamais veria a minha pessoa nessa condição. Veria um pedaço do meu braço, a minha perna. Podia fazer alguns exercícios de yoga que me permitissem ver coisas um pouco mais, né, amplas do meu corpo, mas eu não teria condições de conhecer a mim mesmo. Então, cada um de nós conhece a si por reflexo. E também a Deus. Deus não é alguma coisa que você conhece vendo. A tradição fala que Moisés era um profeta muito especial, porque Moisés, ele tratava Deus, as coisas relativas ao divino, por Zé. Zé em hebraico quer dizer isso, como alguém que está vendo. É o que a tradição chamava de aspectária meirá, um vidro transparente, um vidro que vê, né? Como se houvesse uma transparência e ele enxerga, né?
Nós normalmente não vemos essa profecia, essa capacidade profética de Moisés, que nem os outros profetas tinham, porque os outros profetas, eles sempre abrem a fala sobre Deus, dizendo Ko Amar Hashem. Assim, Ko, mais ou menos assim, disse Deus, que é, para os rabinos, uma representação. Eles não viam Deus, eles viam um reflexo de Deus, que é o grande... É alguma coisa que nós temos que ter na nossa consciência, uma consciência de que a gente está sempre vendo reflexos. E como não é transparente, é translúcido, né? A realidade ela chega à consciência por reflexo. Você tem que estar sempre muito atento, né? Porque o reflexo ele é diferente da visão, de enxergar pela transparência. A transparência, você consegue estar no mesmo lugar onde a coisa está acontecendo. O reflexo, ele coisifica, ele torna sólida as coisas que deveriam ser do ambiente da transparência. E essa solidez, ela provoca uma diminuição, digamos assim, da própria consciência, do entendimento das coisas. E nós vemos sempre de forma reflexiva, né? Nenhum de nós tem essa capacidade de Moisés. E quando a gente vê reflexivo, junto com a nossa consciência, dentro da nossa consciência, aparece essa materialidade até de quem nós somos, né? A nossa corporeidade, a nossa natureza, né? Como parte da natureza, a nossa forma, né? Concreta, ela aparece dentro da nossa consciência e ela faz demandas, ela nos engana, né? Ela nos cria armadilhas de toda sorte que estão ligadas a isso, a consciência nos levar a um lugar abstrato e essa reflexividade o tempo todo trazer a nós mesmos para dentro da consciência como objetos sólidos. Isso não é ruim, essa é a nossa maneira de ser, é assim que nós mediamos a nossa humanidade. Vejam que naquela construção do Midrash, o espaço sagrado está sendo feito por aqueles espelhos, mas não só espelhos que refletem a pessoa, são espelhos que eram usados para refletir a nossa mais profunda dimensão erótica, né? Para refletir o quanto cada um de nós não consegue ser a si mesmo se eu não tiver, por exemplo, de bem com a minha sexualidade, se eu não conseguir, de alguma forma, como um ser humano, não como um animal, né? Conseguir mediar esses instintos tão maravilhosos do meu ser, né? E esses instintos eróticos são representativos deles, né? Para que a sacralidade possa existir. Então existe aqui uma duplicidade entre o que parece ser a fraqueza do povo, onde vai de novo para o mesmo lugar de Adão e Eva, onde nós tentamos representar a saída do paraíso, que é agora uma responsabilidade, um aspecto da autonomia humana, mas que o ser humano vai ter que pagar com uma série de custos que tem a responsabilidade. Da mesma forma, a gente está indo para o lugar adolescente do bezerro de ouro, onde as pessoas estão percebendo que elas precisam da concretude. Elas não conseguem viver sem o reflexo. O mesmo reflexo que me faz reflexivo,
que me faz conseguir habitar nos lugares abstratos, que é onde eu posso encontrar Deus, o mesmo aspecto reflexivo é o aspecto que traz a minha corporealidade, a minha solidez, a minha não transparência, mas a minha percepção da vida também por um reflexo. Essa aproximação entre o que parece defeituoso, o que parece a fraqueza e a grandeza é justamente o que nos faz humano. Nós não somos nem plenamente divinos, nem plenamente animais. Nós somos essa coisa incrível que está lapidando constantemente as pedras, né? Essas tábuas da lei, que é a nossa lei em relação à vida. Como a gente vive a vida dentro de leis, dentro de normas, dentro de compromissos, que é essa construção junto com a sua própria consciência. Então, como é que eu vou dizer assim? Parece paradoxal, né? Mas é justamente o aspecto reflexivo do qual nós precisamos profundamente para sermos humanos, no sentido mais divino da nossa humanidade, é o aspecto reflexivo que normalmente nos faz fracos, né? Nos traz a fraqueza e a debilidade de estarmos regredindo a essa incontinência da nossa natureza animal. E eu acho que esse é um dos momentos bonitos da Torá, né? Um momento onde há uma necessidade de Moisés mediar para Deus, né? E explicar o que é o ser humano para Deus, né? Não como se Deus não soubesse o que é o ser humano, mas é uma elaboração do próprio Moisés, que é uma oportunidade que Deus, de novo, como um rebate, Deus sempre se oferece para o ser humano se ver como um reflexo. E o nosso trecho traz uma das partes mais enigmáticas da Torá, que é quando Moisés, que está de alguma forma vendo Deus, mas mesmo para Moisés, que vê como um profeta diferenciado, mesmo para Moisés, há alguma coisa que não é totalmente transparente, porque ele é humano, ele nunca deixa, Moisés nunca abandona a sua condição humana. Então também para Moisés há algum tipo de reflexo. E quando ele tem esse momento em que ele negocia e ele tenta dizer, olha, eu sou parte desse povo, o que acontecer com ele, né, quando Deus fica zangado, né, o que acontecer com ele vai acontecer comigo. E nessa cena Deus se oferece de novo para que haja essa compreensão, essa equalização entre as pressões da divindade e digamos assim, da natureza humana. Moisés pede a Deus o que é esse sonho humano, né, de transcender, e ele pede, deixa eu ver a sua face. Alguma coisa não é revelada nem a Moisés de Deus. E quando eu digo que não é revelada de Deus a Moisés, eu estou falando de si mesmo para si mesmo também. Há algo de nós que a gente não conhece, que a gente não consegue chegar próximos, e que é uma solidão dessa nossa consciência que não é plena. Em algum lugar ela é cheia de solidez, né, de alguma coisa que é incontinente em nós e que a gente não consegue ter autonomia, moldar, construir, criar juntos. E Moisés pede para ter essa aspeclaria meira, realmente essa visibilidade plena de quem é Deus. E Deus diz, não, você não tem como ver isso. E diz a ele, fica atrás de uma pedra e eu vou passar e você vai ver a minha sombra, o meu semblante, né, mas não de frente, minha horai, as minhas costas. E essa passagem é muito linda, porque ela está falando sobre a nossa consciência, né? Você nunca vai poder habitar
nesse lugar só de consciência. Sempre a consciência vai estar conspurcada, né, no sentido não aqui de alguma coisa suja, mas ela vai estar influenciada, afetada por uma corporealidade, por uma solidez, que é uma vulnerabilidade, diferente de uma fraqueza. A vulnerabilidade, ela é parte de quem você é. E a gente tem que assumir essa vulnerabilidade para a gente poder ser mais plenamente quem nós somos. Então tem muitos elementos aqui, é de uma riqueza impressionante esse momento entre a solidez que tem que ser quebrada, né, as tábuas que são quebradas, aquele bezerro que é também destruído, né, esse processo humano de construção de solidez e de quebrar a solidez, que é como a gente avança na nossa consciência. Tudo isso é parte dessa relação tão fantástica com a nossa sacralidade, né? Não separar agora a sacralidade. Sacralidade não é uma coisa com o Deus. Sacralidade é algo que tem a ver com a consciência, plenamente a ver com a consciência. E preservar essa sacralidade é viver desses reflexos, viver desse único meio que nós temos de enxergar, né, dentro da consciência, que é por reflexos, e ao mesmo tempo nos precavermos desse reflexo, sabendo que nós não estamos vendo o que é realmente, não é como se estivéssemos plenamente vivendo ali transparentemente aquela experiência. Ela é mediada por esse anteparo que é feito ao vidro transparente, onde a gente enxerga a si, a tudo e a Deus. E a correção, né, entre o mundo do reflexo e o mundo real é esse trabalho incrível espiritual, né? Não é só espiritual no sentido assim da religião, né? Ele é espiritual porque ele é o suprassumo da própria consciência, né? Da nossa, né, capacidade cognitiva de entender e compreender o mundo e a nós ao mesmo tempo. Então, ficamos aí com todas essas questões. Eu acho que o que fica mais bonito nessa narrativa temos que quebrar o bezerro, obviamente, que é o aspecto regressivo de todos nós. Temos que quebrar a lei, que é rígida, que é petrificada demais, porque ela é divina e eu não consigo atendê-la nessa condição. Eu tenho que quebrá-la para que eu possa depois rejuntá-la humanamente e ela contemplar as minhas vulnerabilidades como ser humano. Mas é fundamental quebrar os reflexos. É isso, né? Essa imagem que a gente diz que é de 7 anos de azar, né? De quebrar o reflexo, de quebrar o espelho, né? De interagir nesse lugar tão profundo, onde o nosso erótico, que é ver a nós mesmos, que é totalmente gráfico, né? Que é tão gráfico que vai muitas vezes ao pornográfico, que vai a qualquer coisa gráfico, porque a gente fica prisioneiro da solidez do bezerro, né? Temos que quebrar esses reflexos e resgatar a nossa existência não no espaço reflexivo. O espaço reflexivo é o nosso instrumento, mas todos nós somos de carne e osso, todos nós somos, existimos nessa transparência e não nesses reflexos. E assim ficamos nessa meia-noite que eu faço aqui no amanhecer, mais representativo da nossa meia-noite da semana. Até a próxima.